Conto de terror. A tumba de Sara. Meu pai era dono de uma famosa firma de restauro e ornamentação de igreja cerca 60 anos atrás. Ele devotava um ávido interesse pelo seu trabalho, e estudou de modo especial as velhas lendas e histórias das famílias que teve a oportunidade de observar. Era, por necessidade, bastante versado em leituras e muito bem informado sobre todas as questões concernentes ao folclore e às lendas medievais. E como mantinha um cuidadoso registro de todos os casos investigados, os manuscritos que ele deixou após sua morte são especialmente interessantes. Selecionei dentre eles o seguinte, por ser o que descreve uma de suas experiências mais bizarras e extraordinárias. Ao apresentá-lo ao público, creio ser supérfluo excusar-me por seu caráter sobrenatural. Diário de meu pai, 1841 a 17 de junho. Recebi uma comissão de meu velho amigo Peter Grant, para ampliar e restaurar o santuário de sua igreja em Hagarstone, nos confins do Condado Oeste. 5 de julho. Chegada a Hagarstone com o meu assistente Somers. Viagem muito longa e cansativa. 7 de julho. Assumi o trabalho em boas condições. A velha igreja é de particular interesse para o antiquário, e será um desafio para mim restaurar lá alterando o mínimo possível o projeto original. Entretanto, há uma enorme tumba que precisa ser deslocada ao menos 3 metros para o sul. Curiosamente, de algum modo, lê-se acima dela uma inscrição proibitiva em latim, e lamentei profundamente que esta tumba em particular tivesse de ser movida. Ela se encontra em meio aos túmulos dos Kenyons, uma antiga família que já se extinguiu nesta região há séculos. Eis o que diz a inscrição: Sara 1631. Pelo bem dos mortos e benefício dos vivos, conservai intocada esta sepultura e não perturbai seu ocupante até a vinda de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 8 de julho. Pedi a Grant que me aconselhasse sobre a tumba de Sara. Estamos ambos bastante relutantes em perturbá-la, mas o piso cedeu de tal modo abaixo dela que a segurança da igreja está em risco, e, portanto, não temos escolha. Não obstante, o trabalho será feito com tanta reverência quanto possível, e sob a nossa própria supervisão. Grant contou-me a lenda que corre na vizinhança de que essa é a tumba do último Kenyon, a perversa condessa Sara, assassinada em 1631. Ela vivia completamente sozinha no velho castelo, cujas ruínas ainda se encontram a 3 milhas daqui, na estrada para Bristol. Sua reputação era péssima, mesmo naquela época. Ela era uma feiticeira ou mulher-lobo, e sua única companhia na solidão era um espírito maléfico, sob a forma de um enorme lobo asiático. A criatura tinha a fama de se apoderar de crianças e, na ausência destas, de ovelhas e animais de pequeno porte, e levá-los ao castelo, onde a condessa costumava sugar-lhes o sangue. Era comum entre o povo a alegação de que ela jamais poderia ser morta. O que, no entanto, provou-se uma falácia, já que ela foi estrangulada um dia por uma camponesa enlouquecida que havia perdido suas 2 crianças e afirmado que ambas foram levadas pelo espírito maléfico da condessa. Esta é uma história deveras interessante, pois indica uma superstição local muito semelhante àquela do vampiro, corrente na Europa eslava e húngara. A tumba foi construída em mármore negro, encimada por uma enorme laje do mesmo material. Sobre a laje se encontra um magnífico conjunto de figuras. Uma bela e jovem mulher está reclinada sobre um divã, em volta do seu pescoço há um pedaço de corda, cuja extremidade ela segura em uma das mãos. Ao lado dela, vê-se um enorme cão com as presas à mostra e a língua de fora. É cruel a face da figura reclinada, os cantos da boca estão repuxados de modo estranho, exibindo a ponta afiada dos caninos. Conjunto, apesar de magnificamente executado, suscita a sensação mais desagradável
Para deslocarmos a tumba, teremos de fazê-lo em 2 etapas, primeiro a laje que a recobre, depois a tumba propriamente dita. Decidimos remover a laje amanhã, 9 de julho, 6 horas da tarde. Um dia muito estranho. Ao meio-dia, tudo já se encontrava pronto para a remoção do bloco de pedra e após a refeição dos ajudantes começamos a preparar as alavancas e as roldanas. A laje foi erguida com facilidade, embora estivesse bem encaixada e protegida por uma espécie de argamassa ou massa de vidraceiro, que deve ter mantido o interior da tumba perfeitamente hermético. Nenhum de nós estava preparado para a emanação fétida e bolorenta que escapou quando removemos a laje. E o conteúdo que gradualmente se tornou visível era ainda mais alarmante. Jazia ali o corpo completamente vestido de uma mulher, ressequido e murcho, de uma palidez horripilante. Como se tivesse morrido de inanição. Em volta de seu pescoço estava uma corda frouxa, e, a julgar pelas cicatrizes ainda visíveis, a história de que ela havia sido estrangulada era mesmo verdade. A parte mais horrenda, no entanto, era o extraordinário estado de conservação do corpo. À exceção do aspecto de inanição, dir-se-ia que a vida acabara de extinguir-se. A pele estava macia e branca, e os olhos bem abertos pareciam observar-nos com um entendimento temeroso estampado neles. O próprio corpo jazia na moldura da tumba, sem qualquer pretensão de caixão ou abrigo. Durante vários instantes, olhamos fixamente, com assombro e curiosidade. E então a cena se tornou demasiada grotesca para os meus ajudantes, que nos imploraram para recolocarmos a laje da tumba de volta em seu lugar. Isso, é claro, não podíamos fazer, mas pedi aos carpinteiros que se pusessem, de imediato a fazer uma cobertura temporária enquanto movíamos a tumba para a sua nova posição. Este é um trabalho longo, que levará pelo menos mais 2 ou 3 dias. 9 de julho, 9 horas da noite. Assim que o sol se pôs fomos surpreendidos pelos uivos. Ao que parecia, de todos os cães do vilarejo. Isso durou 10 ou 15 minutos e então cessou de modo tão repentino como havia começado. Tudo isso, somado a um estranho nevoeiro que se formou em torno da igreja, fez com que eu me sentisse bastante preocupado com a tumba de Sara. Segundo as tradições mais autorizadas dos países assombrados por vampiros, acredita-se que a inquietação de cães e lobos ao pôr do sol indica a presença de um desses demônios, e a névoa é sempre considerada um claro sinal disso. O vampiro tem o poder de produzi-la a qualquer momento, com o propósito de encobrir seus movimentos próximo ao esconderijo. Não me atrevo a mencionar ou mesmo insinuar meus temores ao vigário, pois ele é, como seria de se esperar, um rematado incrédulo em muitas coisas que são, e sei disso por experiência própria, não apenas possíveis, mas até mesmo prováveis. Devo lidar com isso sozinho a princípio e obter a ajuda dele sem que ele saiba como irá me auxiliar. Agora devo ficar a postos e observar pelo menos até meia-noite. 10 horas da noite. Como eu temia e, em parte, já esperava, logo antes das 10 um uivo medonho irrompeu novamente. Teve início mais distintamente com um gemido particularmente horripilante nos arredores do cemitério da igreja. Coro durou apenas alguns minutos, e no entanto, ao final dele vi um enorme vulto negro, como um cão de grande porte, surgir em meio à névoa e trotar a passos ligeiros em direção ao campo aberto. Assumindo ser isto o que eu temia, devo vê-lo retornar logo após a meia-noite. 12:30, eu estava certo. Pouco antes de soar a meia-noite, vi a fera retornar. Ela se deteve no local onde a névoa parecia se formar, e, alçando a cabeça, emitiu aquele gemido particularmente medonho e prolongado que eu havia notado pouco antes dos uivos na noite anterior. Amanhã devo contar ao vigário o que eu vi, e se, como espero, ouvirmos que o redil de algum vizinho foi atacado, eu o levarei para que ele observe
Comigo esse saqueador noctívago. Também